O empresário Joesley Batista confirmou em entrevista à revista Época, na edição de hoje, as denúncias feitas contra o presidente Temer nos depoimentos de delação premiada ao Ministério Público Federal. Ele disse na entrevista que Temer era o chefe da quadrilha no esquema de corrupção na Câmara. Fez denúncias também contra o PT e Lula, que, segundo ele, institucionalizaram a corrupção, e contra o senador afastado do PSDB, Aécio Neves. Você vai ver os principais trechos desta entrevista ainda nesta edição do Jornal Hoje. A revista Época publica na edição de hoje a primeira entrevista com o empresário Joesley Batista depois que a delação do empresário provocou um terremoto político no Brasil. Na entrevista, Joesley confirmou com detalhes denúncias que fez ao Ministério Público Federal contra o PT, a quem acusou de ter institucionalizado a corrupção, espalhando organizações criminosas por ministérios, estados e empresas estatais. O PMDB, que classificou como uma turma muito perigosa, e Aécio Neves, do PSDB, que, segundo afirma, é tão corrupto quanto os outros. Joesley reafirmou que Temer queria o silêncio de Eduardo Cunha e que o presidente é o chefe da quadrilha do PMDB e deu mais informações sobre a gravação que fez de sua conversa com o presidente. A entrevista ocupa 12 páginas da edição desta semana da revista. Joesley Batista começa explicando como e quando os políticos começaram a se organizar no que chama de organizações criminosas. Para ele, tudo o que estamos assistindo hoje se iniciou há 10, 15 anos, quando começaram a surgir grupos com divisão de tarefas. Um chefe, um operador, um tesoureiro. Organizações criminosas que existem para ganhar dinheiro cometendo crimes. Em cada estado, não todos, nas estatais, nos fundos de pensão das estatais e nos ministérios de Brasília. Joesley afirma que este processo começou no governo do PT, que Lula e o PT institucionalizaram a corrupção com criação de núcleos, divisão de tarefas entre os integrantes em estados, ministérios, fundos de pensão, bancos, BNDES. O resultado é que hoje o Estado brasileiro está dominado por organizações criminosas. O modelo do PT foi reproduzido por outros partidos. Joesley disse que, na maioria dos casos, os pagamentos viraram uma obrigação. E citou o exemplo de Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma do PT. Ele disse, abre aspas, olha o caso do Guido. O BNDES comprou ações e investiu na sua empresa. Como você não vai me dar dinheiro? A revista perguntou se isso funcionava como se fosse um contrato informal. Joesley respondeu, isso, mas acrescentou que ele e a JBS nunca pagaram um centavo de propina dentro do BNDES. Do presidente Luciano Coutinho ao técnico mais júnior. Joesley afirmou que todas as relações que tinha no BNDES eram republicanas. A revista perguntou, se tudo era tão republicano no BNDES, por que então pagar Guido Mantega e o PT? Joesley respondeu que pagava porque estava nas mãos deles, que era só o Guido dizer no BNDES que não era mais no interesse do governo investir no agronegócio e pronto. Segundo Joesley, bastava uma mudança de diretriz de governo para acabar com o negócio. O empresário disse à época que foi chantageado pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e pelo doleiro Lúcio Funaro. Afirmou que se não aceitasse pagar aos dois, o crédito legítimo que tivesse pedido na Caixa Econômica Federal não era apreciado. E citou um exemplo. Disse que deu entrada em um financiamento do FI-FGTS da Caixa, mas que o vice-presidente da Caixa, Fábio Cleto, indicado por Funaro e Eduardo Cunha, descobriu. Que foi então que Lúcio Funaro entrou na vida dele e que o modus operandi sempre foi assim. Ele tentava fazer operações na Caixa. O Lúcio descobria e dizia a ele, abre aspas, vai ter os 3%, né? Fecha aspas. E aí tinha que pagar. Um toma lá da cá muito às claras. Paga os 3% e o financiamento passa no comitê. Se não paga, alguém pede vista. Joesley explicou o papel das campanhas eleitorais no esquema. Disse que campanha permite ao político sair pedindo dinheiro. E o que ele faz com o dinheiro não se sabe. É por isso que os partidos se multiplicaram. Ter partido dá oportunidade de fazer negócio escuso. Como o partido maior precisa do partido menor para fazer coligação, vira balcão, vira Orcrim, organização criminosa. Joesley também confirmou que manteve pagamentos a Eduardo Cunha e Lúcio Funaro, mesmo depois que eles foram presos. Disse que virou refém de 2 presidiários, que quando já estava claro que eles seriam presos, no ano passado, Eduardo Cunha pediu 5 milhões de reais.
10 dias depois, Cunha foi preso. Joesley contou que, antes de ser preso, Cunha tinha indicado um homem chamado Altair como mensageiro. Passou um mês, o Altair apareceu, disse que a família do Eduardo precisava e que ele estaria solto logo logo. Joesley contou que foi pagando em dinheiro vivo ao longo de 2016. Joesley contou que, para o caso de ser preso, Lúcio Funaro indicou como mensageiro primeiro um irmão, depois a irmã, e que seguiu pagando mesada, e que Eduardo Cunha e Lúcio Funaro diziam que confiavam nele, pediam para que ele cuidasse da família deles e afirmavam que não o delatariam, e que mandavam recados. Você está cumprindo tudo direitinho, não vão te delatar. Joesley disse que toda hora era procurado pelo mensageiro do presidente para garantir que ele estava mantendo esse sistema. Joesley disse que esse mensageiro do presidente era o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que o procurava de 15 em 15 dias em uma agonia terrível, sempre querendo saber se estava tudo certo, se ia ter delação, se Joesley estava cuidando dos dois e dizendo que o presidente estava preocupado e que quem estava incumbido de manter Eduardo e Lúcio calmos era ele. A revista perguntou se o ministro Gedel falava em nome do presidente Temer. Joesley respondeu que, sem dúvida, que depois que o Eduardo Cunha foi preso, manteve a interlocução desses assuntos via Gedel e que ele informava o presidente por meio do Gedel. E Gedel sabia que Joesley estava pagando o Lúcio e o Eduardo. Na entrevista, Joesley disse que até o fim do ano passado continuava conversando bastante com os políticos tentando entender qual seria a solução para esse problema. E que até dezembro acreditou-se que a solução seria aprovar a anistia ao Caixa 2 e a lei de abuso de autoridade. Com a lei do abuso, acreditava-se que se iria segurar a Lava Jato. E com a anistia ao Caixa 2, acreditava-se que se legalizava as coisas erradas do passado. Época perguntou quem comandava esse movimento. Joesley respondeu que era o presidente Temer, que cabia a Gedel articular a anistia ao Caixa 2 e a Renan o projeto de abuso de autoridade. Mas que os dois assuntos morreram. A recuperação econômica começou a vir, o brasileiro não iria mais para a rua e eles poderiam abafar a Lava Jato. A revista questionou se foi aí que veio a decisão de tentar a delação. Joesley exclamou: iríamos esperar o quê? Ser presos? A empresa quebrar? Causar desemprego? Dar prejuízo ao BNDES, à Caixa, ao mercado de capitais, aos credores? E acrescentou que quando percebeu que as coisas não iam mudar e não havia o que esperar, que os políticos não estavam entendendo o que estava acontecendo com o país, começou a registrar as conversas dele e foi no Temer. Disse que queria entender se ele tinha alguma solução e que continuar pagando o silêncio do Eduardo Cunha e do Lúcio Funaro estava errado e não ia resolver o problema. Época perguntou se Joesley queria ter certeza de que Temer continuava concordando em pagar o silêncio dos dois. O empresário respondeu que queria ter certeza que essa agenda ainda era do Temer. Joesley se perguntou. De repente eu chegava lá e o Temer dizia: não, Joesley, para, não precisa mais não. Mas ele disse que tinha que continuar isso. E digo para ele que as minhas soluções não são duradouras, não é sustentável. Ele vira para mim e diz: você está no caminho certo. Fiquei ainda mais preocupado. Estava sem interlocução. Aí ele falou do Rodrigo Rocha Loures. Época perguntou por que ele decidiu gravar o presidente. Joesley respondeu que sabia que estava aumentando a chance de trocar de lado e partir para a colaboração com o Ministério Público, que era a única saída que estava enxergando, que a maneira mais efetiva que ele tinha de colaborar no combate à corrupção no Brasil era mostrar para os procuradores que, apesar de 3 anos de esforços, nada mudou. Tudo continua igual. Os políticos no topo não mudaram nada. Isso começa com o número 1. Com o presidente da República. Época perguntou então quem é o número 2. Joesley disse que é o Aécio, porque era a alternativa, teve 48% dos votos dos brasileiros e que precisava fazer uma ação que fosse indiscutível para o entendimento da população e do MP. Registrar como se dão as conversas com o número 1 da República e com o número 2, que seria a alternativa ao 1. Se o Brasil não entendesse que o 2 era igual ao 1, o Brasil ia achar que a solução era substituir o 1 pelo 2, mas o 2 é do mesmo sistema. Joesley contou que tanto o PT quanto o PSDB usaram o mesmo sistema, Caixa 2, nota fria, compra de coligação, que calculou que ia precisar do apoio do Aécio se ele fosse eleito.
Aécio pediu para dar 50 milhões de reais no primeiro e 50 milhões no segundo turno e tentou trazer o PR para o lado dele por 35 milhões de reais. Joesley disse que já havia se preparado para pagar, mas que então o PR apareceu através do PT, cobrando 40 milhões de reais. Segundo Joesley, Aécio disse que tentou fazer por 35, mas que o PT cobriu os 40. Joesley disse numa exclamação: "E nós pagamos. Pode isso?" Perguntado se o áudio gravado no Palácio do Jaburu entre ele e o presidente Temer foi adulterado, Joesley respondeu enfático que de modo algum. Zero. Podem fazer todas as perícias do mundo. Tentam desqualificar o áudio por desespero. Gravar uma pessoa não é algo trivial. É duro, doído, forte. Mas que a única coisa que o conforta nessa história de ter gravado é que registrou o que eles falaram. Não botou uma palavra na boca de ninguém. Joesley se perguntou: se mesmo com toda a robustez das provas nós já estamos sendo perseguidos, imagine se fosse só o meu testemunho, se isso fica só da minha boca. Perguntado por que não gravou Lula, se não seria importante para o país, Joesley respondeu que nunca teve conversa não republicana com Lula, que esteve com ele 2 vezes, em 2006 e 2013, que o contato era o Guido Mantega, que sempre resolvia, então, para que ter outro? Joesley lembrou que entregou provas aos procuradores e que o PT tinha o maior saldo de propina. Joesley confirmou que a Dilma pediu 30 milhões de reais para o Pimentel. A conversa entre os dois foi no Palácio do Planalto, na mesa redonda do gabinete presidencial, quando ele explicou que acabou o dinheiro. Ela ouviu e falou: "Tá bom, pode fazer." Neste ponto da entrevista, Joesley detalhou sua relação com o presidente Temer, iniciada em 2009-2010. Disse que no segundo encontro, Temer já deu o celular e passaram a trocar mensagens. Frequentou o escritório e a casa dele em São Paulo e o Palácio do Jaburu. Contou que Temer já esteve em sua casa e foi ao seu casamento. Disse que a relação entre eles era institucional, de um empresário que precisava resolver problemas e via nele a condição de resolver problemas. E acrescentou que acha que Temer via nele um empresário que poderia financiar as campanhas e fazer esquemas que renderiam propina, e que toda a vida teve total acesso a Temer. Joesley disse que o Temer não tem muita cerimônia para tratar desse assunto, não é um cara cerimonioso com dinheiro. Na entrevista à revista Época, Joesley falou também do empréstimo do jatinho e do papel do presidente Temer na Câmara. Segundo Joesley, teve uma vez que Temer pediu para ver se Joesley pagava o aluguel do escritório dele na Praça Pan-Americana, em São Paulo. Joesley diz que desconversou e ele nunca mais cobrou. Época questionou se o empréstimo do jatinho da JBS ao presidente também ocorreu dessa maneira. Joesley respondeu que não se lembra direito, mas que é dentro desse contexto. "Eu preciso viajar, você tem um avião, me empresta aí." Acha que o cargo já o habilita, sempre pedindo dinheiro. Pediu para o Chalita em 2012, pediu para o grupo dele em 2014. Joesley afirmou também que a pessoa a qual Eduardo Cunha se referia como seu superior hierárquico era o Temer. Tudo o que o Eduardo conseguia resolver sozinho, ele resolvia. Quando ficava difícil, levava para o Temer. Época perguntou: o chefe é o presidente Temer? Joesley respondeu diretamente: o Temer é o chefe da Orcrim, organização criminosa da Câmara. Michel Temer, Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves, Eliseu Padilha e Moreira Franco. É o grupo deles. Quem não está preso está hoje no Planalto. Essa turma é muito perigosa, não pode brigar com eles. Época questionou se Joesley foi pressionado para direcionar o depoimento na Procuradoria-Geral da República. Joesley afirmou que nunca recebeu sugestão do que deveria contar. Fez tudo espontaneamente e acrescentou: "Me apresentei para tentar fazer o acordo e contei aquilo que achei que deveria contar, que empresários obrigados a lidar com agentes públicos no Brasil têm de pagar para conseguir trabalhar." Época também questionou Joesley sobre as operações de compras de dólar e venda de ações do grupo JBS, que teriam resultado em lucro por causa da delação. Joesley negou. Disse que as operações foram feitas dentro das regras e que não houve nada de atípico. Joesley afirmou que os bancos estão restringindo o crédito, então precisava de dinheiro. "Eu tenho as ações e preciso vender para fazer dinheiro. Não tem mistério."
A defesa de Lula afirmou que a entrevista tem que ser entendida no contexto de um empresário que negocia o mais generoso acordo de delação premiada da história e que, mesmo assim, Batista foi incapaz de apontar qualquer ilegalidade cometida ou do conhecimento do ex-presidente Lula. Ainda segundo a defesa, considerações genéricas e sem provas de delatores não têm qualquer valor jurídico. O deputado Eduardo Cunha nega qualquer participação ilícita, afirma que prestará nos autos todos os devidos esclarecimentos. O senador Renan Calheiros negou que a lei do abuso de autoridade tenha a intenção de atrapalhar a Lava Jato, uma operação importante para o país e que foi discutida com diferentes setores, inclusive com o judiciário, com a intenção de proteger todos os brasileiros. O PMDB ainda não divulgou nota. O ex-deputado Henrique Eduardo Alves e o ministro Eliseu Padilha não vão se manifestar. A defesa de Gedel Vieira Lima disse que ele permanece convicto de que ninguém poderá enredá-lo em qualquer ilicitude, já que jamais praticou qualquer ilegalidade e que o cliente continua como sempre esteve, à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários, já tendo renunciado aos seus sigilos bancário e fiscal. O PSDB e o senador afastado, Aécio Neves, disseram que, conforme dito pelos próprios delatores, a JBS doou cerca de 60 milhões para as campanhas do partido em 2014, parte para a campanha presidencial e parte para as estaduais, conforme registrado no TSE. E, segundo eles, jamais houve contrapartida para essas doações, o que torna absurdo caracterizá-las como propina. A defesa de Lúcio Funaro disse que, desde o primeiro depoimento prestado à Polícia Federal, ele vem respondendo tudo o que lhe é indagado de modo preciso e de acordo com a verdade, que ele não vai comentar a entrevista e que tudo será respondido nos autos dos processos ou dos inquéritos que estão tramitando. Gabriel Chalita declarou que não pediu nada para a campanha ao Joesley e que toda a arrecadação foi feita pelo PMDB nacional, que fez a prestação de contas aprovada pela Justiça Eleitoral. Nós ainda não recebemos resposta das defesas de Guido Mantega e Moreira Franco. O PT também não se manifestou ainda e não conseguimos contato com as defesas de Dilma Rousseff, Rodrigo Rocha Loures, Wagner Rossi e Fábio Cleto. O Palácio do Planalto acabou de divulgar uma nota sobre a entrevista de Joesley Batista. Nós vamos ao vivo a Brasília com a repórter Gioconda Brasil. Boa tarde, Gioconda. Oi, Renata, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. A primeira informação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República era de que o presidente Michel Temer não comentaria as declarações de Joesley Batista, mas a presidência mudou de posição e essa nota acaba de ser divulgada. De acordo com esse comunicado oficial, a Secretaria de Comunicação da Presidência afirma que Joesley cita na reportagem, abre aspas, mentiras em série, fecha aspas, e que, após delatar o presidente da República, o empresário cometeu ilegalidades em série no mercado de câmbio brasileiro e que a relação da JBS com o governo foi construída antes de Michel Temer chegar ao Planalto, sendo que nenhum benefício foi dado a Joesley na gestão de Temer. A nota prossegue afirmando que Joesley Batista é, abre aspas, o bandido notório de maior sucesso na história brasileira, fecha aspas, porque enriqueceu com práticas pelas quais não responderá e mantém hoje seu patrimônio com o aval da Justiça. Conforme a presidência, Michel Temer tomará, abre aspas, todas as medidas cabíveis, fecha aspas, contra Joesley e apresentará contra ele ações civil e penal. Ainda de acordo com a presidência, as mentiras de Joesley serão comprovadas e será buscada a reparação financeira pelos danos causados à presidência e ao Brasil. Na entrevista à época, Joesley Batista reafirma o esquema de corrupção já relatado por ele e também por outros executivos da JBS no acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. A delação da JBS é um dos elementos da denúncia que o Ministério Público Federal deve apresentar contra o presidente Michel Temer. A denúncia será apresentada pelo chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e deve ser entregue ao Supremo Tribunal Federal
Federal ainda neste mês de junho. Por causa dessa denúncia, Michel Temer chegou a cogitar a possibilidade de cancelar a viagem internacional que estava programada. Mas o presidente decidiu manter essa agenda de viagens. Na segunda-feira, embarca para a Rússia e para a Noruega, passa toda a semana fora do país e só retorna ao Brasil no próximo sábado. O presidente da República passou a manhã aqui na residência oficial, no Palácio do Jaburu. Diferentemente do que vem ocorrendo nos últimos dias, até o momento não recebeu visita de políticos. Renata. Gioconda Brasil, muitíssimo obrigada pelas suas informações aí ao vivo de Brasília.